Então, quero também aproveitar para agradecer agora a presença do Rafael Bordini, representando a Nelógica aqui. Conversa sobre carreiras, oportunidades, vocês podem aproveitar, o Bordini está aí, podem conversar com ele aí, fica à vontade aí. Tá? O outro apoiador que a gente tem do evento é a SDC, Smart Data Computing, tá? Então a gente exibiu o vídeo mais cedo sobre as oportunidades na lógica, agora a gente vai reprisar de novo esse vídeo da SDC. Então, Leandro, por favor. Então, a SDC ela é uma das parceiras que tem trabalhado não apenas na escola do PPG-C de 50 anos, ela também é uma grande fornecedora de equipamentos. A gente falou bastante na palestra sobre programabilidade de banco de dados, né, sobre equipamentos programáveis de altíssima velocidade. Então, algumas das placas que a gente tem com velocidade agregada de 400 GB, alguém me perguntou, né, sobre o que isso significava. Então, por exemplo, pegando uma internet de 100 MB, a gente está falando de uma velocidade 4.000 vezes maior, né, do que vocês têm na casa de vocês. Apenas para uma placa, né, para várias placas. Então, assim, a gente tem essa empresa que é uma das fornecedoras de equipamentos portfólio para computação de alto desempenho. Então, eu convido vocês a darem uma olhada também nas soluções que eles têm disponíveis, tá? E deixando aqui o nosso agradecimento, do fundo do nosso coração, por ser apoiador aí da Escola de Computação. Então, tem aqui algumas das tecnologias, empresas com as quais eles trabalham, está aqui a UNIS, tá? Uma das grandes clientes aí, pode ver aí, Itaú, Câmara dos Deputados, Banco do Brasil e SBA. Então, fique à vontade de depois dar uma olhada. Nós, mais uma vez, nosso muito obrigado à SPC e à Nelógica também pelo apoio. Agradecendo aí, por gentileza, uma salva de palmas. Então, agora, dando seguimento, eu vou passar a palavra para o Luiz, que é o apresentador oficial das pessoas que vêm conversar aqui. Ele sempre conhece alguma coisa muito obscura sobre o passado que ele vai apresentar, e ele vai agora falar sobre ela. Antes de falar do Joel, eu quero dizer que se a carreira de professor não funcionar, a de vendedor que é perfeito. Então, os nossos slides estão prontos? Vejam, vem aqui, por favor. Então, aí vocês podem notar que esse curso é o que mais tem autores, mas só tem o Joel que apresentar. Alguma coisa tem. Mas Joel, eu peço que vocês prestem muita atenção no que ele vai falar. Porque de todos os autores, além de ser o único que veio, o Joel tem uma propriedade interessante. Ele é o único que ganha dinheiro. Porque o Joel é especializado em IA para buscar petróleo. Então, se você estiver tranquilamente, né, de repente passeando e vem lá um negócio perfurando, pode ter certeza que foi o Joel que mandou perfurar aquele negócio, graças ao software dele. Se vocês quiserem enriquecer, sigam esse cara. Gostaria de ter tanto dinheiro quanto o Luigi sugeriu, né? Mas vamos lá, então, primeiramente, boa tarde a todos, pessoal, muito obrigado pela presença, né? Como o Luigi já comentou, eu vou apresentar, estou aqui representando, né, um exército de colegas aqui que trabalham nessa mesma área que eu, na área de inteligência artificial. Então, a professora Ana, Anderson, André, Cláudio, Paulo, Lando e Mariana, Thiago, Eliane, todos eles contribuíram com ideias aqui sobre o que eu vou falar hoje. Embora, né, os erros que eventualmente posso ter cometido aqui hoje são responsabilidade minha, para deixar isso claro. Então, a ideia é eu falar hoje para vocês sobre a nova eletricidade. Aplicações, riscos e tendências da IA moderna. A minha fala de hoje vai ser mais motivacional do que focada em detalhes. Então, a ideia é passar uma ideia geral para vocês sobre IA e o quão legal é essa área. A tentativa de trazer vocês para nós, né, trabalhar conosco em temas fascinantes nessa área. Então vamos lá, começar falando em geral sobre inteligência artificial, para dar uma visão, né, para quem ainda não fez essa disciplina, tá? E para chegar, né, no momento de fazer a disciplina já com muita vontade de fazer assim, né, para vocês verem o quanto legal é isso. Tá? Depois eu vou falar sobre riscos e desafios que a área enfrenta, depois eu vou falar sobre tendências, né, e conclusões gerais assim, sobre a minha fala de hoje. Vou começar, na verdade, esclarecendo o mistério do título, né, dos nossos slides. A gente falou ali da nova eletricidade, né? Da onde saiu isso, no fim das contas?
Essa ideia surgiu aí com essa frase do Andrew Ng, que é um pesquisador proeminente da área de inteligência artificial, né, que trabalhou em várias empresas, no Google, que estabelece esse paralelo entre a inteligência artificial nos tempos de hoje e os impactos que a eletricidade teve lá na segunda revolução industrial. Lá na segunda revolução industrial, a eletricidade, na verdade, gerou uma transformação social, não só dos processos industriais, mas de processos e interações sociais em geral. E de acordo com a percepção que a gente vem vendo na última década, graças aos avanços de várias das áreas da IA, inclusive devido ao deep learning, principalmente, a gente vem notando, né, que a IA vem desempenhando um papel transformador da mesma forma. Então, é daí que surge essa frase do Andrew Ng. E a gente aproveitou essa carona, né? A gente acha ela bastante interessante. Aproveitando, né, essa esteira aqui da nova eletricidade, tem alguns pensadores atuais, né, alguns pesquisadores, que apontam que a gente vive hoje a quarta revolução industrial, né, a chamada indústria 4.0. Graças, inclusive, à inteligência artificial. Tá? Porque o que é a indústria 4.0, no fim das contas? Ela é basicamente marcada por esse acoplamento mais íntimo entre os processos físicos e os processos computacionais. E a inteligência artificial desempenhando um papel fundamental nesses processos computacionais, como o cérebro por trás dessa orquestração dos processos físicos. Então, a indústria 4.0, basicamente, né, tem essa cara, né, tem esse papel fundamental que ela desempenha. Não apenas a IA, né, é uma convergência tecnológica, muitas tecnologias, mas a IA desempenha um papel fundamental nesse processo. Bem, como eu mencionei, né, o Andrew Ng lançou aquela frase, não foi por acaso, tá, porque a gente foi vendo ao longo da última década a inteligência artificial saindo dos laboratórios e ganhando na sociedade, né, sendo consumida cada vez mais pela sociedade, nos mais feitos produtos e serviços, tá, e ganhando as manchetes, mesmo de mídia não especializada, né, ao ponto de que hoje em dia meio que a IA se tornou um fenômeno pop. Tá. Muita gente ouvindo falar e discutindo isso na mesa de bar, em todos os lugares, acabou se tornando um fenômeno pop, toda uma raiva em volta da inteligência artificial. E eu tenho certeza, né, que mesmo quem nunca ouviu falar de inteligência artificial está usando atualmente, inadvertidamente, tecnologias dessa área. Então, vocês usam serviços do Google, né, Google Fotos, por exemplo, que categoriza lá as fotos de categorias diversas. Tem inteligência artificial por baixo dos panos fazendo aquele trabalho para vocês. Netflix, Spotify, Amazon, Alibaba utilizam técnicas de inteligência artificial para fazer uma perfilagem de preferências, né, dos consumidores e recomendar produtos e serviços e conteúdos, né, que eventualmente podem nos interessar. Facebook, todas as suas redes sociais ali, também utiliza largamente inteligência artificial por baixo dos panos para ficar processando continuamente esses dados dos usuários, né, detectando comportamentos e conteúdos que podem sugerir anúncios, né, personalizados para esses usuários. Mais indicados, não necessariamente personalizados, mas anúncios mais indicados para esses usuários. Eu coloquei o ChatGPT ali também, porque ele também, né, se tornou a grande estrela da IA no último ano. Eu diria que talvez seja a manifestação mais contundente, talvez hoje, da inteligência artificial na cultura pop, né? E algumas pessoas vão pensar sobre a inteligência artificial graças ao ChatGPT. Então, minha tia usa o ChatGPT, por exemplo. Ela se experimentou, ela acha legal. Então, tem muita gente que tomou contato com essa tecnologia, com essa ideia de IA em função desse cara. E bom, ele gerou realmente um assombro, né? Mesmo pesquisadores da área ficaram surpresos com as capacidades que ele exibiu, né? Por N motivos. A gente está tentando entender essas tecnologias. Elas não estão completamente compreendidas ainda. Bem, mas o que é inteligência artificial, no fim das contas? Tem muitas definições para a área, tá? Eu gosto muito dessa de John McCarthy, que é um dos pais fundadores da área. Diz que IA é uma disciplina científica de engenharia cujo objetivo é criar máquinas inteligentes. Um objetivo audacioso, até porque a gente não sabe muito bem o que é inteligência, é um conceito polêmico. E nós, na área, assumimos uma definição vaga de inteligência. Né? Então, a gente tenta criar máquinas, os softwares,
que exibam alguma capacidade cognitiva, né, que, quando mobilizadas para realizar uma tarefa, né, a gente, se essa tarefa fosse realizada por um organismo inteligente, que a gente considera aquilo uma manifestação da inteligência. Então, nós na área, a gente não espera uma definição precisa, né, porque a área tem série de avanços, então a gente está trabalhando com essa definição vaga de inteligência, né, constantemente. Bem, aqui eu trouxe, quando a gente fala de IA, né, algumas pessoas pensam em coisas muito específicas, né, inteligência artificial, principalmente robôs, né. As pessoas pensam, IA é um robôzinho, então. Mas IA, na verdade, é uma área gigantesca atualmente. A gente poderia fazer um curso, talvez de graduação inteiro, só sobre essa área. Então, a gente se tornou. E existe toda uma subdivisão dessa área, né? Então, tem muitas sub-áreas diferentes, por exemplo, busca em resolução de problemas, a gente está preocupado em desenvolver métodos de busca para procurar dentro do espaço de possibilidades qual é a ação mais adequada, qual é a resposta mais adequada. Representação de conhecimento e raciocínio, que é onde a gente tenta representar o conhecimento de maneira explícita sobre um domínio, um problema, e utilizar métodos de raciocínio para operar sobre esse conhecimento e chegar a respostas adequadas. Tem toda essa área de planejamento, né, onde a gente procura criar sistemas que tentam criar planos para atingir objetivos, né, realizando uma série de ações, considerando restrições diversas. Toda essa área de aprendizado, depois eu vou falar mais especificamente sobre ela, vai estar a grande estrela da IA atualmente. Tem uma área de percepção, né, focada em desenvolver métodos para permitir que o sistema seja capaz de reconhecer conteúdos de interesse e estímulos perceptuais diversos, como a visão, como o som, e outros estímulos. Processamento de linguagem natural, né, que é toda uma área focada em a gente tentar compreender o conteúdo semântico no texto para então viabilizar diversos tipos de processamento. E toda essa área de ação, controle e movimento, que aqui sim está muito relacionado com a robótica, né? Como a gente permitir que o robô realize movimentos adequados no espaço físico, né? Para que ele realize a tarefa dele. E tem outras, né? Eu trouxe as mais, digamos, as que mais aparecem em livros de texto, lá no INF. Todas essas áreas basicamente estão representadas, certo? Tem colegas trabalhando em todas essas áreas aqui. Então, se vocês tiverem interesse em alguma delas especificamente, certamente vocês vão ter seus interesses contemplados lá, trabalhando com conosco, tá? Na pós-graduação. Uma outra maneira da gente ver a IA é pensar ela em termos de paradigmas. Então, a gente pode pensar esses paradigmas como sendo suposições que a gente faz sobre como que a gente pode criar inteligência em software. Então, tem conjuntos de suposições que formam um paradigma. Então, tem esse paradigma clássico, que a gente chama, ou simbólico, que ele envolve basicamente essa ideia de a gente representar o conhecimento necessário para que o agente, né, artificial seja capaz de resolver aquele problema. Então, aqui na ideia do paradigma clássico, a gente assume que a inteligência é o produto do conhecimento, né, e da maneira como o conhecimento é operado pelos sistemas. É um paradigma que foi dominante na área até meados da década de 90, eu acho. E, atualmente, nós temos esse paradigma, que é o paradigma de aprendizado, que é tão antigo quanto, na verdade, anterior, né? Rudimentos da aprendizagem de máquina, que estão lá da década de 50 também. Mas, atualmente, ele se tornou um paradigma dominante na área, tá? Porque foram técnicas de aprendizagem de máquina que, na verdade, passaram a exibir desempenho surpreendente na última década, tá? Graças ao deep learning, principalmente, um conjunto de técnicas para lidar com grandes quantidades de dados e modelos grandes. Bom, qual é a ideia da aprendizagem de máquina? É basicamente a gente desenvolver conjuntos de técnicas, né, que nos permitam detectar padrões no conjunto de dados e utilizar esses padrões aprendidos para lidar com novas situações. Então, a ideia é que a gente tentar mimetizar essa capacidade que os seres humanos possuem, né, que é tentar aprender com a sua experiência a melhorar a sua performance em certas tarefas. E, como eu mencionei, atualmente esse é o paradigma dominante da área. E todos esses casos de sucesso que a gente tem visto na última década.
E é só para explicar para vocês em linhas gerais como funciona, tá? A ideia de aprendizado de máquina, trazendo a ideia de aprendizado supervisionado aqui. Aqui é um dos tipos de aprendizado, existem outros. Tá? Esse aqui, digamos que é o mais utilizado na maior parte das tarefas que a gente encontra por aí, nos casos de sucesso. Tá? No aprendizado supervisionado, a ideia é a gente construir sistemas que tentem aprender a relacionar dados de entrada a respostas ou saídas esperadas para aqueles dados, a partir de um conjunto de dados manipulados. O que tem esse nome supervisionado? Porque tem essa figura de um supervisor. O supervisor foi lá um ser humano que colocou um rótulo específico num certo dado. Para ficar mais claro isso, vou imaginar que a gente quisesse fazer um sistema de filtro de spam usando o aprendizado supervisionado. Né? Então, para isso, a gente precisaria de uma base de treinamento, base de dados de treinamento. A gente vai ter diversos e-mails, mais variados possível, na maior quantidade possível, tá? Um conjunto representativo, né? Mas um conjunto de e-mails possíveis. E a cada um deles tem essa ideia de ter um rótulo associado, né? Que foi informado por esse supervisor humano. Né? Então, a gente vai ter e-mails que são spam, alguns e-mails normais. Tá? E uma vez que a gente tem essa base de treinamento, a gente pode utilizar um algoritmo de aprendizado supervisionado e aprender o que a gente chama de um modelo, nesse caso, um modelo classificador. Tá? Esse modelo vai ser capaz de classificar novos e-mails. Certo? Então, uma vez que a gente tem esse modelo classificador, a gente tem um novo e-mail, esse modelo pode nos dizer com uma certa probabilidade se aquele e-mail é spam ou não. Aí o interessante aqui, que notem que a gente não programou explicitamente, né, o sistema para dizer aquilo. O sistema que aprendeu a como fazer essa classificação. Como é que a gente fez isso? Analisando esses padrões aqui, tem diversas maneiras de fazer isso. Tá? E esse conhecimento que foi aprendido nessa massa de dados acaba ficando representado implicitamente nesse modelo de alguma forma. Uma outra coisa importante a gente notar aqui é que nessa caixinha do meio, esse algoritmo de aprendizado supervisionado, a gente pode usar N técnicas diferentes. Existem muitas técnicas que a área desenvolveu, cada qual mais adequada para lidar com os dados ou algumas situações. Uma das principais técnicas que a gente vem utilizando, e uma das que está por trás, digamos, dos maiores cases de sucesso atuais, é o que a gente chama de redes neurais artificiais, né, que muitos colegas aqui mencionaram nas suas palestras respectivas, de mim. Aqui é basicamente uma abordagem de IA inspirada no funcionamento do cérebro humano. Mas é importante ter cuidado aqui, ela é inspirada no funcionamento do cérebro humano, mas ela não corresponde a um modelo de como o cérebro funciona. Certo? É importante fazer esse disclaimer aqui para evitar confusões. Bom, o que é uma rede neural, basicamente? A ideia é bem simples, pessoal. Apesar de parecer um negócio complicado aqui, é bem simples. A gente tem essas unidades de processamento, análogas a neurônios artificiais, que realizam processamentos muito simples dos dados que eles recebem como entrada. Por exemplo, simplesmente aplicar uma função num dado. Aqui, entre os neurônios de camadas adjacentes, aqui a gente tem conexões análogas a sinapses artificiais, digamos. E essas conexões têm alguns pesos numéricos associados a elas. Indicam o quão intenso é aquela conexão entre os neurônios. Certo? Então, os dados entram na minha camada de entrada, a gente faz alguns processamentos dos neurônios, multiplica a saída do neurônio dos pesos, o neurônio da camada subsequente pega o somatório desses valores que chegam aqui, faz o mesmo processamento, e lá no final a gente tem as respostas que a gente quer. Beleza, como é que a gente treina isso? Eu vou falar em linhas muito gerais aqui, tá, pessoal? Mas, durante de aves, você não tem a oportunidade de entender os detalhes disso. Mas digamos que a gente queira treinar uma rede neural para fazer classificação de imagens. Né? Então, digamos que a gente tem imagens de cachorros e gatos. Né? Gatos aqui são um conteúdo favorito das pessoas na internet, segundo algumas pesquisas que se fazem. Então, para a gente treinar essa rede neural, a gente precisaria de um conjunto muito grande de imagens com as suas classes associadas. Para treinar essa rede neural, a gente sistematicamente submete cada uma dessas imagens aqui na camada de entrada da rede. Tá? Então, como é que a gente faria isso? Eu teria tantos neurônios aqui quanto
pixels da imagem, por exemplo, e de colocar em um pixel em cada um desses neurônios. Então, os processamentos são feitos, lá no final a gente obteria valores, né, que representariam essas classes, né? E o que a gente faz é medir o erro, tá, entre o que a rede estimou e o que a gente esperaria que ela estimaria de fato, né, a classe real dela. Uma vez que a gente tem esse erro, a gente consegue fazer a retropropagação, né, de trás para frente aqui, de pequenos ajustes desses pesos sinápticos aí, de tal forma que ao longo do tempo a rede neural vai convergindo para um erro cada vez menor. Então essa é toda a ideia de redes neurais, né, explicada aqui em 2 minutos. Eu trouxe essa discussão porque depois eu vou fazer alusão a essa ideia de novo lá no final da minha palestra. Eu vou falar de alguns problemas. Bem, uma vez que eu tenho a rede neural treinada, supondo que o meu conjunto de treinamento foi grande, variado e representativo o suficiente, a minha rede neural pode ter generalizados, ela pode ter aprendido padrões, né, que caracterizam muito bem cachorros e gatos nas mais diferentes posições, mais diferentes condições de luminosidade, tá, de tal forma que se eu tivesse uma imagem nova, né, eu poderia submeter para essa rede neural, e se ela generalizou adequadamente, a rede neural pode me dizer qual é a classe desse bicho que está nessa imagem aí. Tá? Tem essa ideia de generalização, pessoal. Essa ideia de que, com base naquele conjunto de dados de treinamento limitado, a ideia é que a rede consiga generalizar isso para qualquer exemplo de imagem depois. Tá? Então, essa é a ideia por trás de redes neurais. Como eu mencionei, ela é relativamente simples. Né? Ela não é tão sofisticada assim quanto. Ela não é tão complexa quanto parece a ideia básica, conceitual dela. Tá? E essa ideia simples, ela é responsável, basicamente, por boa parte desses avanços da área na última década. Então, por exemplo, o ChatGPT, por baixo dele, que tem, na verdade, uma grande rede neural, grande mesmo, que foi treinado com um conjunto muito grande de textos extraídos da internet, de fontes diversas, ali, que é o OpenAI, não revela. Há uma tarefa que basicamente envolve a gente colocar textos de entrada aqui, e na saída tentar prever qual é o texto que continua de texto de entrada. Então, aquele modelo é treinado basicamente para completar frases. E é por isso, inclusive, que as capacidades do ChatGPT surpreendem, mesmo pesquisadores da área. Que a gente está treinando ele só para completar textos, e por baixo dos panos ele consegue fazer raciocínio lógico, raciocínio espacial, uma série de coisas, uma série de capacidades emergentes surgiram aí, que não foram projetadas antecipadamente. Então, esse é um dos grandes assombros da área atualmente. Bem, maravilha. Em linhas gerais, as redes neurais são isso, né? Ele trouxe só algumas aplicações bem gerais de redes neurais. Depois eu vou falar de impactos nas áreas específicas. Tá? Então, redes neurais, como eu mencionei, podem ser usadas para classificação de imagens e reconhecimento visual de objetos, inclusive, às vezes, demonstrando uma capacidade, uma performance que se assemelha à performance de seres humanos em alguns domínios. Então, isso é bastante interessante, né? Em vários domínios se assemelha à capacidade humana de reconhecer imagem. Toda essa parte de recomendação, a gente pode utilizar também dados supervisionados, como redes neurais. Reconhecimento de fala, né? Então, quando vocês dão comandos de fala aí no telefone de vocês, das contas que está por baixo dos panos é uma rede neural que está pegando o áudio da voz de vocês e tentando identificar quais são os comandos que estão ali dentro, né, para realizar, então, os acionamentos adequados aí no telefone. Pode ser transcrição automática também, né? Ou seja, gerar texto a partir de fala, a legenda de filmes, por exemplo. Toda essa parte de tradução automática atualmente está sendo dominada por redes neurais. Então, o tradutor, por baixo dos panos, usa uma grande rede neural também. Tem essa tecnologia que eu acho muito legal. Tá? Tem uma demo da Microsoft que se faz tradução de áudio em tempo real, preservando as características vocais do falante. Como é que funciona isso? Né? Poderia ter um telefone que está falando português com uma pessoa que só entende japonês. No meio do caminho tem uma rede neural que está convertendo a minha voz em português automaticamente para japonês, mantendo as minhas características vocais.
Isso é bem impressionante. Lembra um pouco lá o Barbara Fish, que é o Mochileiro das Galáxias, né? Você já leu aí. Lembra um pouco esse tipo de técnica de tradução automática assim, de voz. Uma tecnologia ainda embrionária, mas já bem impressionante. Já dá para ver algumas coisas bem legais aí acontecendo. E claro, se usa muito em robótica essas técnicas que eu mencionei, né? Por exemplo, carros autônomos. O autônomo nada mais é do que um robô, né? Leva a pessoa de um ponto A para um ponto B, evitando acidentes, respeitando sinais de trânsito, e etc. Né? E na robótica a gente pode usar redes neurais para os mais diferentes objetivos, né? Desde separar objetos animados de inanimados. Os animados, em geral, representam mais risco, né? Porque eles se movem, é difícil prever para onde eles vão. Reconhecimento de objetos diversos, reconhecimento de placas de trânsito, reconhecimento da faixa na estrada. Mas não só para reconhecimento, a gente pode usar técnicas de aprendizagem de máquina também para permitir que o robô aprenda como agir em certas situações. Tá? Digamos que o carro detectou lá uma certa situação, né? Se a gente utilizando certas técnicas de aprendizagem de máquina, a gente pode ensinar ele o que ele deve fazer naquele momento para atingir o objetivo dele adiante. Quando tem que virar a direção, quando tem que acelerar, quando tem que frear, etc. Processamento de imagens diversas aqui, né? Trouxe alguns exemplos para vocês aqui. Então, por exemplo, a gente pode treinar redes neurais para fazer colorização automática de imagens preto e branco. Essa é uma aplicação bem simples, na verdade, não é muito difícil de fazer. E notam que o resultado é bem interessante, né? A rede neural, ela presume as cores das imagens preto e branco de uma maneira bastante fidedigna às imagens reais, né, que a gente esperaria. Restauração de imagens, né? Então, aqui tem exemplos de imagens com danos e imagens foram restauradas por redes neurais. Então, toda essa área de processamento de imagens foi bastante impactada pela inteligência artificial na última década. Tá? Na verdade, diversas áreas de aplicação, né, pessoal? A computação não passou em qual desenvolvimento da inteligência artificial, né? Os próprios colegas da palestra anterior falando dos impactos, né, da IA na área de redes. A área de redes também foi muito impactada. Muitas áreas foram. Bom, e nos últimos anos aqui, a gente tem visto toda esse frisson, né, em volta do que a gente chama de IA gerativa. O que é IA gerativa, basicamente? São modelos, né, como redes neurais, que a gente treina para gerar conteúdo que apresente padrões semelhantes aos padrões que foram aprendidos do conjunto de treinamento, a partir de alguns inputs. Então, vocês já devem ter usado lá o Bob, né, o Midjourney, para criar imagens a partir de texto. Isso é um exemplo de IA gerativa. O ChatGPT, né, gera texto a partir de texto. Semana passada mesmo criaram algo, Stable Audio, acho que é, um software que permite criação de música a partir de texto que descreve a música para vocês. Tá? Isso é bem legal, testei, foi bem impressionante o resultado. Então, com a IA gerativa, a gente vem tocando, inclusive, no domínio da arte, né? A arte que é considerado, digamos, o pináculo da cultura humana, né? Aquela área que a gente não imaginaria que fosse tocada por máquinas. E, inclusive, né, técnicas de IA gerativa vêm sendo usadas para a própria geração de código. Muitos de vocês devem ter usado o Copilot, ou ouviram falar do Copilot. Eu tenho certeza que vocês não usam isso para fazer exercícios na faculdade, né? Imagino que não. Então, mas vocês viram, né? O quanto aquilo é impressionante. A Copilot é muito impressionante. A gente já meio que incorporou esse assombro no nosso dia a dia e não se assombra mais agora, né? Mas quando ele surgiu, foi assombroso. E tem estimativas que mostram, né, que o Copilot é responsável por mais de 50% dos ganhos de produtividade. Então, de modo que a gente possivelmente está avançando agora, já está fazendo peer programming com inteligências artificiais. Isso vai mudar drasticamente o modo como a gente desenvolve o código aí a partir de agora.
E isso é interessante também, né? Porque é uma área, é uma tarefa cognitivamente bastante demandante. Né? Vocês, desenvolvendo programas, sabem disso. É demandante, você pensar em fazer aquilo. Né? E a inteligência artificial consegue automatizar boa parte desse processo, ou gerar soluções bem próximas. Então, isso é bem impressionante. Existem diversas outras aplicações, poderia passar a tarde inteira falando disso, mas aqui era só uma ideia geral sobre aplicações gerais de aprendizado supervisionado e redes neurais, particularmente. A ideia agora é falar um pouquinho mais sobre algumas áreas impactadas, né? Pensando um pouco na linha daquilo do end-to-end, né? O quanto aquilo impactou, inclusive, áreas de atividades econômicas. Vou começar falando da área que é o mais atuo, né, que o professor Luiz já citou, que é a área de energia, particularmente a área de petróleo, né, que eu venho trabalhando bastante desde 2009. Eu vou falar um pouquinho de um projeto que a gente está desenvolvendo aqui, em linhas muito superficiais, tá? Que é o projeto PetWin, o desenvolvimento de um digital twin para plantas de produção de petróleo, né, que é um projeto feito em parceria com a Universidade de Oslo e uma série de parceiros da indústria de petróleo, né, inclusive a Petrobras. Falei que a ideia de um digital twin aqui, né? O digital twin tem essa ideia de ser uma representação digital de um ativo físico. No caso, o ativo físico que a gente está querendo representar aqui é uma plataforma de petróleo. E o que é a representação digital exatamente? Né? Algumas pessoas, quando eu falo isso, pensam numa representação 3D da planta de produção. Pode ter uma representação 3D também, mas não é disso que eu falo. Né? É uma representação do estado atual daquela plataforma, aí que nos permita tomar decisões com base naquela representação. Então, essa é a ideia do engenheiro digital. Isso está muito alinhado à ideia de indústria 4.0, que eu mencionei antes, né? Quando a gente tem processos computacionais e físicos altamente acoplados, intimamente acoplados. E nesse projeto a gente tem toda uma constelação de áreas que estão envolvidas, não é só a inteligência artificial, tá? Então a gente usa cloud computing para garantir a disponibilidade de recursos computacionais, conforme a necessidade, ontologias para garantir a representação de dados de maneira interoperável, data analytics para fazer monitoração e análise de dados em tempo real, para dar insights para o operador da plataforma, sensoriamento em tempo real, usando o IoT, ou seja, uma rede de sensores, internet das coisas, que fica alimentando constantemente essa representação digital aí. Toda essa área de automação, né? Por que a área de automação? Porque existe uma relação de mão dupla entre a plataforma real e a plataforma digital. Então, a plataforma real alimenta com dados continuamente, e a representação digital. E na representação digital eu posso tomar decisões que são disparadas automaticamente e efetivadas fisicamente na plataforma. Então, a área de automação entra nesse processo inverso, né? Fazer na plataforma física a partir da representação digital. E, claro, a inteligência artificial, que acaba entrando aqui como sendo o cérebro por trás disso tudo, tá orquestrando esses recursos todos, de modo que a gente mantenha essa plataforma operando dentro de regimes que nos interessam, ou seja, operando de modo a maximizar a produção, eventualmente, ou minimizar impactos ambientais, talvez. Tá? São só duas das métricas aqui, mas existem diversas que a gente pode pensar. Então, a inteligência artificial aqui tem todo esse papel de tomada de decisão aqui dentro. Aí a gente pode usar ela para diversas coisas, como prever a produção de petróleo daqui a um tanto tempo, né, considerando o estado atual da plataforma, né, o histórico anterior. A gente pode tentar prever como é que vai ser a produção de petróleo, se tudo se mantiver daquela forma. Manutenção preditiva, eu vou falar depois, tá? Eu vou pular isso. Tem essa ideia de geração de cenários do WARIF, que é bem legal, né? Dentro do contexto de engenheiros digitais. Qual é a ideia dos cenários do WARIF? É a gente tentar imaginar, tentar prever o que aconteceria lá no ativo físico, né? Ou seja, na minha plataforma real, se eu fizesse alguma ação, né? Se eu tomasse um conjunto de ações. Por exemplo, se eu mexer nessas válvulas aqui, o que vai acontecer? Bom, eu olho o meu engenho digital, faço lá no cenário WARIF e vejo que vai explodir a plataforma. Então, é uma boa ideia não fazer aquilo. Uma boa ideia é a gente tentar evitar esse tipo de ação.
E ainda bem que a gente tinha um gêmeo digital para testar isso, né? Então, a gente testa lá nesse sandbox que a gente tem aí, que é o gêmeo digital, para evitar, eventualmente, algumas ações que podem ter consequências catastróficas lá na plataforma. Então, tem toda essa ideia por trás, que é bem interessante. E a IA está por trás de toda uma adaptação contínua aqui, né, desse processo, dos processos físicos, para garantir essas métricas que eu mencionei anteriormente, né, como maximização de produção, etc. Bom, tem toda uma outra área da indústria que vem sendo tocada, que é a manufatura, por exemplo. Então, a manufatura, que é basicamente essas plantas industriais que produzem coisas, das mais diversas, né? Então, a IA está presente aí, controlando esses processos produtivos, de modo geral. A gente tem muitos casos de uso de IA na manutenção preditiva também. Então, o que é a manutenção preditiva? Essa é a ideia da gente ficar continuamente fazendo leituras, né, de sensores e equipamentos que estão na planta de produção, e a gente tentar estimar momentos de falha desses equipamentos antes que elas ocorram. Por que isso é interessante? Né? Porque quando o equipamento falha na planta de produção, isso no mínimo acarreta uma parada não programada da produção, o que é péssimo. A gente quer evitar isso, porque é desperdício, né? A produção para, etc. É ruim. Mas isso também pode ter consequências catastróficas. Né? Em alguns tipos de plantas de produção, se o equipamento falha, isso pode levar, inclusive, a consequências fatais. Né? Então, se a gente consegue antecipar momentos de falha desses equipamentos, a gente consegue fazer paradas programadas, parar a produção toda, trocar equipamento, fazer a manutenção dele, evitando todos esses problemas que eu mencionei anteriormente. Inspeção e controle de qualidade é um outro caso de uso bastante interessante, né, que se vê muito, que é basicamente a gente ter sensores que ficam continuamente avaliando os produtos ali na linha de produção, né? Imagina que estou lá produzindo, sei lá, vasos de cerâmica, né? Quando está passando vasos de cerâmica, tem lá uma câmera capturando lá os vários ângulos desse vaso, e ela detecta que o vaso tem uma rachadura. Então, automaticamente, a inteligência artificial, por trás desse controle desse processo, pode remover esse produto defeituoso da linha de produção. Se mantivesse o vaso lá, sei lá, no próximo passo ele ia ser pintado, talvez. Aí não ia fazer sentido pintar um vaso quebrado, porque ia ter que recondicionar ele de qualquer maneira. Né? Isso evita prejuízos das fontes. Inclusive, para a segurança no trabalho, vem se aplicando inteligência artificial. Então, tem alguns cases em plantas de produção que a gente tem câmeras constantemente analisando o ambiente e, eventualmente, detectando situações de risco, né? Porque a gente tem vários... Em alguns casos, na indústria da manufatura, né, as pessoas têm que interagir com máquinas pesadas, perigosas, ou com materiais perigosos, eventualmente, tá? E é muito propenso a riscos, né, de trabalho. Então, tem todo um conjunto de casos de uso da inteligência artificial para tentar automaticamente detectar esses eventos de risco dentro da planta de produção e emitir alertas, por exemplo. Tá. Um outro use case que eu acho legal aqui na manufatura é o próprio design de produtos. Sabe o que é legal isso? Porque o design é outra dessas áreas que a gente atribui muito associado à criatividade humana, né? Seres humanos têm que avaliar quais são os requisitos do produto, pensar numa forma, né, que seja satisfatória para o ser humano, etc. E a gente consegue utilizar hoje em dia inteligência artificial para propor designs de produtos. A gente consegue dar especificações e usar técnicas, né, que tentam explorar o espaço de possibilidades dentro explorar esse espaço de possibilidades que a gente tem, né, para satisfazer essas especificações que a gente definiu. Inclusive, com a IA gerativa, né, tem se usado muito para fazer expostos, né, de design de produtos que depois podem eventualmente ser produzidos. A indústria da moda, né, como a palestra do professor Marcelo, vocês podem ver no seminário do Instituto, a indústria da moda vem usando IA gerativa eventualmente para sugerir designs, né, peças de vestuário que depois passam pelo período de algum design humano. Então, tem vários cases de sucesso legais aí da manufatura. Uma outra área tocada pela IA, né, é a indústria da agricultura industrial em escala. Tá?
A gente pode usar para várias coisas na agricultura também, né? Desde detecção de pragas em folhas dos vegetais, mas até em experiências mais radicais de automação em escala da agricultura, né? Então, tem alguns casos em que se pode criar verdadeiros gêmeos digitais da lavoura. Como é que se faz isso? A gente pode espalhar sensores ao longo da lavoura, que ficam continuamente medindo ali os nutrientes do solo, por exemplo. Esses sensores vão alimentando ali uma representação digital dessa lavoura. E a inteligência artificial, que está por trás dos panos, automaticamente pode detectar, né, que em alguns pontos da lavoura, sei lá, está faltando alguma substância química importante lá, né? Então, uma vez que isso é detectado, automaticamente pode se disparar, né? A inteligência artificial pode disparar automaticamente a liberação dessa substância lá diretamente naquele ponto específico, né? Isso está associado à ideia de agricultura de precisão, onde a gente faz, onde a gente faz intervenções específicas em pontos da lavoura conforme a necessidade, né? A gente não precisa pulverizar a lavoura inteira, sei lá, com defensivos agrícolas. Faz diretamente nos pontos específicos. Então, são só algumas coisas que dá para fazer aqui. Tá? Na área médica, a área médica é uma das que mais investe em inteligência artificial nos últimos anos, tá? E é uma das que mais se comenta em termos de promessas, né? Existem muitas promessas relacionadas à área da saúde com o uso de inteligência artificial. Um caso de aplicação aqui muito direto e até óbvio, né, é para fazer diagnóstico médico. A gente pode treinar modelos de aprendizagem de máquina que automaticamente aprendem a relacionar, sei lá, os dados do paciente a possíveis doenças e enfermidades que ele tem. Então, isso se faz bastante. Os mais diferentes tipos de dados, né, não só dados tabulares, como pressão sanguínea, etc., mas também imagens médicas, né, radiografias, tomografias, né? Então a gente usa bastante para esse tipo de coisa. Descoberta de fármacos, tá? É um use case que se comenta muito nesse tipo de indústria. Inclusive, tem aportes financeiros gigantescos, tá? Nessa parte, para descobertas de fármacos, como a gente vê em alguns reports anuais nesse feito. Aí também a gente pode usar a inteligência artificial das mais diferentes maneiras, né? Pode usar técnicas para explorar espaço de possibilidades, combinações aí de componentes químicos para gerar certas propriedades, usar aprendizado de máquina, né, para aprender, para gerar novas combinações aí químicas que respeitem certas restrições, não certas propriedades que nos interessam. Cirurgia assistida também usa muito IA, né? Então, a gente atualmente tem essa ideia de ter cirurgiões humanos colaborando com robôs. A inteligência artificial está presente nessa colaboração. E todo tipo de monitoramento e recomendação, né? Hoje em dia, popularizou bastante dispositivos vestíveis, né? Que a gente ficam constantemente monitorando sinais da pessoa, seja a frequência cardíaca, desvio de glicose, coisas do tipo. Aí a gente pode ter algoritmos de aprendizagem de máquina que estão por trás dos panos, aí, analisando esses sinais e emitindo recomendações constantes. Né? Então, por exemplo, toma tal medicamento, a glicose está muito alta, coisa do tipo. Ou em casos muito críticos, né? Só o cara está tendo uma parada cardíaca, automaticamente esse assistente pessoal de saúde aí pode chamar a emergência, né? sem nenhum tipo de acionamento. Automaticamente ele detecta um estado crítico para a pessoa e chamar a emergência, por exemplo. Então, como eu disse, são só alguns casos que eu trago que realmente é muito abundante. Para finalizar essa questão das áreas impactadas, são muitas, tá? Eu trouxe só um pequeno conjunto de exemplos. Eu gosto de trazer esse exemplo do AlphaFold, tá? Como um impacto na própria ciência básica. Todas as áreas que eu mostrei anteriormente são áreas aplicadas, né? A gente está aplicando o conhecimento para gerar produto. Mas a ciência básica, né, ela tem esse objetivo de criar conhecimento novo, que pode dar origem depois a diversos tipos de aplicações. Né? E esse caso do AlphaFold, ele é muito interessante, né? Ele é considerado uma revolução, do ponto de vista tanto de
de IA quanto dessa área específica, né, que é a bioquímica estrutural. Qual é que é a ideia do AlphaFold? Ele ataca esse problema chamado de remodelamento de proteínas. Qual é que é a ideia desse problema? Bom, proteínas desempenham funções no organismo. Tá? E essas funções, esse papel, né, que elas desempenham, se deve muito à estrutura tridimensional que elas têm. Proteínas são formadas basicamente por cadeias de aminoácidos. Qual é que seria a ideia? A ideia seria, unicamente a partir da cadeia de aminoácidos que formam a proteína, a gente tentar estimar qual é a estrutura 3D dela. Porque essa estrutura 3D tem um papel, tem uma função no organismo. Aí esse é um problema difícil, um problema que estava em aberto por décadas. Seriam bons métodos baratos, né, computacionais para se fazer isso. O que a gente fazia, a gente não, né, os bioquímicos estruturais, faziam era determinar experimentalmente a estrutura 3D das proteínas. Eles tinham que ir para o laboratório, usar cristalografia, uma série de processos laboratoriais caros e demorados para estimar essa estrutura 3D. Então, o AlphaFold surgiu nesse contexto, né, como um software criado pela DeepMind, que é um subsidiário do Google, para tentar resolver isso. Então, o que a DeepMind fez foi treinar esse software com dados aqui, grande quantidade de dados de proteínas, né? Tem mais de 180 mil estruturas experimentalmente determinadas. E lá em 2020, ele demonstrou um sucesso assombroso, superando em muito os competidores nessa tarefa do enovelamento de proteínas. Atualmente, ele já previu mais de 200 milhões de estruturas de proteínas. Aqui nesse gráfico a gente pode ver o que a gente tinha antes, nesse pontinho aqui, ele previu lá em 2020, tá? E agora todo o conjunto de proteínas que ele já disponibilizou para a comunidade científica. Tá? Isso é considerado uma revolução na área, tá, pessoal? A gente pode esperar impactos disso nos próximos anos, das mais diferentes formas, de tecnologias médicas, né, novos tratamentos, etc. Aqui estou representando as estruturas 3D das proteínas. Né? Notem que é um negócio bem complicado. Certo? Então, é só para dar uma ideia para vocês de que a IA está impactando, inclusive, a maneira que a gente faz ciência atualmente. E técnicas parecidas com essas podem ser usadas em outras ciências, bem sendo usadas, na verdade, como ciência de materiais também. Vai descobrir materiais que satisfaçam certas propriedades. Tá? Só para vocês terem uma noção do tipo de coisa que se faz. Bom, esse gráfico eu trouxe só para vocês terem uma noção do grau de otimismo que se tem atualmente no setor privado a respeito da inteligência artificial. Porque esse otimismo é uma percepção do quanto isso pode agregar de valor para essas áreas. Esse gráfico eu tirei do AI Index Report 2023. É um relatório anual que a Stanford faz para tentar fazer uma espécie de diagnóstico da área. Quem tem interesse em inteligência artificial, eu sugiro que fique atento a esse report anual, todo ano feito, e é bem interessante, traz uma ideia geral da evolução da área. Aí aqui a gente está vendo a quantidade de bilhões de dólares de recursos investidos em inteligência artificial pelo setor privado desde 2013. 2021 foi um ponto fora da curva ali, por diversos motivos, pode discutir depois. Mas a gente nota uma curva ascendente aqui em geral, né, indicando que as pessoas têm uma percepção de que isso está agregando valor efetivamente. A gente se comparar 2022 com 2013, por exemplo, é quase 18 vezes, basicamente 18 vezes o investimento que a gente tinha em 2013. 91 bilhões de dólares é bastante dinheiro. Esse gráfico eu trouxe do mesmo report, só para vocês terem uma noção de áreas quentes, né? Que eventualmente vocês podem pensar, eu gostaria de ir para uma área bastante promissora, né? Fazer um TCC, um mestrado, doutorado. Então eu gosto de trazer isso para vocês darem uma pensada a respeito disso. Então a gente nota aqui o volume de investimentos está sendo feito em IA em várias áreas, né? Por exemplo, a área médica, mencionei que é uma das que mais investe em IA nos últimos anos. Toda a área de tecnologia aparece em segundo lugar. Tá? Fintechs, em geral, também, né, tem utilizado muito. Cibersegurança, varejo, tá? Automação industrial e assim vai. Tá? Então, depois vocês podem dar uma olhada com mais calma nisso. Mas era só para mostrar para vocês que existem vários setores investindo muito.
E no eixo X são bilhões de dólares também. Os setores que mais investem são os que têm o fator humano mais caro. É uma boa observação, Realmente, não sei se todo mundo viu que o Luiz comentou, os setores que mais investem são aqueles que têm o fator humano mais caro. De fato, concordo com a observação. Só para finalizar essa parte, aqui eu gosto de trazer esse quadrinho, também do mesmo report, porque ele indica quais são as capacidades de IA que mais têm sido embarcadas, né, ao longo de várias indústrias diferentes. Então, aqui tem várias indústrias no X, né, que são as capacidades de IA que a gente tem. A gente pode olhar lá uma média geral na primeira linha, que é todas as indústrias. Então, a gente pode ver, por exemplo, que Computer Vision é uma capacidade amplamente demandada pelas mais diversas indústrias. Deep Learning, em geral, também é uma outra capacidade. A gente pode usar Deep Learning para fazer Computer Vision, mas pode usar para fazer outras coisas. NLP, processamento de linguagem natural, também tem alta demanda. Robótica e automação de processos. E agentes virtuais, principalmente agora, com o advento de tecnologias como o ChatGPT, isso foi cada vez mais otimismo na área. Então, eu gosto de trazer isso também para vocês pensarem a respeito de para que área que eu posso ir, que áreas que são mais demandadas pela indústria. Então, esse quadrinho pode dar sugestões para vocês. Bem, mas toda essa parte inicial foi para tentar convencer vocês de que IA é muito legal. A segunda parte, a ideia é a gente focar um pouco na parte mais sombria dos desafios. Aqui são flores, aqui na parte de IA, e eu pretendo agora então falar dessa parte. Eu falei que eu foquei na primeira parte, na parte mais legal, mas tem coisas bem legais aqui. São riscos e desafios, mas tem coisas legais para a gente pensar como resolver. Tem toda uma parte bastante desafiadora intelectualmente, para a gente nos mobiliza a pensar em como tentar resolver esses desafios aqui. Então, eu começo falando dos riscos, trazendo novamente dados desse mesmo report aí. Aqui a gente consegue ver o percentual de respondentes, de organizações que responderam, citando diversos tipos de riscos aqui. O primeiro que a gente vê é o risco de cibersegurança. Lembrando que aqui é o risco de adoção da inteligência artificial pelas organizações, certo? Então, cibersegurança acaba sendo visto como um risco, porque quando a gente embarca técnicas de inteligência artificial nos sistemas, a gente acaba deixando, digamos, todo um novo conjunto de portas que os agentes maliciosos podem vir a explorar. Então, para citar um caso específico, a gente, na inteligência artificial, tem um tipo de ataque chamado ataque adversário, em que a gente faz modificações sutis nos dados de entrada, que podem levar a decisões completamente diferentes por uma rede neural, por exemplo. Então, só para vocês terem uma noção, a gente pode, por exemplo, uma rede neural que classifica imagens, a gente pode fazer modificações muito sutis nos pixels dessa imagem, na imagem de um carro, por exemplo, e que não são perceptíveis pelo ser humano. E isso pode levar a rede neural a classificar aquela imagem como uma coisa completamente diferente. Então, imagine o risco disso. Imagine que vocês têm carros autônomos que dependem aí de técnicas de inteligência artificial para reconhecer objetos ou placas de trânsito com câmeras, e é feito esse tipo de ataque. Isso pode ter consequências fatais, basicamente. Então, tem toda uma preocupação em volta de cibersegurança com inteligência artificial. Compliance regulatório, aderência a marcos regulatórios, também é um risco, não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas o fato é que as empresas, em geral, tentam seguir padrões como ISO, tem que aderir a normas legais, como leis, obviamente, e utilizar inteligência artificial em alguns casos, em alguns produtos, a gente perde algumas garantias, dependendo do método que a gente usa. Por exemplo, redes neurais fazem estimativas, a gente não tem garantias de que a resposta é 100% correta, na maior parte dos casos, com redes neurais. Então, isso pode fazer com que
alguns marcos regulatórios não seriam respeitados, que as empresas têm alguns receios com isso. Privacidade, tá? Um problema que eu vou mencionar depois. Explicabilidade, outra questão que também vou explicar melhor depois. O Luciano chegou a falar de explicabilidade na palestra anterior, eu concordo com ele que é um tema bastante relevante. A reputação da organização, tem uma série de outras questões aqui, questões éticas aqui de equidade, de fairness. Eu vou falar de algumas depois. É só vocês terem uma noção de que as empresas percebem esses riscos. Então é importante que a gente trabalhe nisso, para mitigar esses riscos. A próxima geração aí de pessoas que vão trabalhar com inteligência artificial, é bom ter em mente isso. Né? Isso pode sugerir temas de pesquisa, temas de trabalho, né? Inclusive, sei lá, soluções inovadoras em startups. Eu mencionei que vários dos riscos aí que as empresas apontam estão associados a questões éticas. E nos últimos anos, o fato é que a gente tem visto muitas manchetes como essas. Tá? Aposto que vocês devem ter batido em alguma manchete parecida com essa, mencionando inteligência artificial e alguns aspectos éticos negativos. Sei lá, pessoas falando de vieses nas tomadas de decisão, né, de sistemas inteligentes, algumas pessoas falando de preconceitos embutidos aqui, né, algoritmos racistas, como dizem, a falta de confiança que se tem em alguns métodos de IA, tá? Então, tudo isso tem sido discutido na sociedade, né, não só em meios especializados da academia, mas a mídia em geral tem vinculado, né, esse tipo de coisa. Bom, um dos problemas que mais são debatidos, né, quando se fala em questões éticas de IA, é o problema dos vieses. Né? O que eu quero dizer com vieses? O fato é que, dependendo da técnica que a gente utiliza de inteligência artificial e do conjunto de dados, né, por exemplo, aprendizado de máquina, né, e do conjunto de dados que a gente usou para treinar os modelos, a gente pode, divertidamente, incorporar vieses que estão nos dados, né, porque as máquinas são treinadas a partir desses dados. Os dados geralmente são produzidos por seres humanos, a maior parte das vezes, né? E seres humanos têm vieses. Né? A gente incorpora vieses nas nossas decisões. Então, esses vieses podem ser inadvertidamente transportados lá para o nosso sistema de inteligência artificial também. Então, por que é um problema, né? Porque esses sistemas, eles podem tomar decisões que beneficiam ou prejudicam sistematicamente certos grupos sociais, em função de suas características pessoais, né, que não deveriam ser levadas em conta para a tomada de decisão. Tá? Algumas características, por exemplo, são gênero, etnia, classe econômica, né? Dentro da aplicação, essas características não deveriam ser levadas em conta para tomar a decisão. Né? Então, esses vieses podem aparecer nas mais diferentes aplicações de inteligência artificial, desde tradução, classificação de imagens e tomada de decisão em geral. Só para vocês terem uma noção de como isso aparece, tem esse experimentozinho aí que eu fiz ontem no Google Tradutor, só para vocês terem uma noção, né, do que acontece. Então, no Google Tradutor, eu coloquei essa frase em português, né, a engenheira fez um bom trabalho, pedi para traduzir para inglês e traduz lá dentro da Google Job. Uma tradução bastante razoável, na minha opinião. Depois eu pedi para ele traduzir, fazer o inverso, né? Pegar aquela frase em inglês e traduzir de volta ao português. Ele traduziu, o engenheiro fez um bom trabalho. Notem que a engenheira foi substituída pelo engenheiro. Alguns poderiam dizer, mas em inglês isso é neutro, né? Dá para entender e tal. Mais ou menos, tá? Porque esse viés é sistemático. Eu fiz o mesmo experimento depois, usando o enfermeiro. O enfermeiro fez um bom trabalho, traduziu para inglês e traduziu para The Nurse da Good Job. Depois eu fiz o inverso e ele traduziu para a enfermeira que fez um bom trabalho. Certo? Então, o que a gente vê aqui? Uma evidência de que existe um viés, né, que associa certas profissões a certos gêneros, tá? Que são basicamente estereótipos sociais, enquanto a sociedade vem tentando eliminar há bastante tempo. Né? E isso está presente numa ferramenta que é massivamente utilizada nas traduções. Algumas pessoas poderiam pensar, mas é só uma tradução, isso não tem impactos. Tá? Tem impactos sociais, psicológicos mais diversos.
Quem tem mais curiosidade sobre isso, né, pode olhar esse trabalho do nosso colega professor Orlando, que investigou sistematicamente esses vieses aí na tradução. Bom, mas aí eu estava falando só de tradução, que realmente não é uma aplicação tão crítica, embora tenha impactos. Tá, mas imaginem esses vieses sendo incorporados em sistemas mais críticos. Né? Por exemplo, sistemas que fazem análise de crédito, podem negar ou liberar crédito automaticamente para as pessoas com base numa análise feita por inteligência artificial. Ou recrutamento. Né? Tem algumas empresas aí que oferecem soluções baseadas em IA para fazer a classificação de pessoas que se inscrevem em vagas de emprego. Né? E podem, né, eventualmente, dizer, essa pessoa, né, não precisa entrevistar ela, porque não é interessante. Então, imagine vocês terem seu crédito negado, né, em função de, sei lá, gênero, etnia, classe econômica, ou perder uma vaga de emprego, né, em função de alguma dessas características, né, mesmo ser impactado por decisões judiciais automatizadas, né, com base nessas características. Então, isso é péssimo, né, pessoal? Sobretudo porque, com a inteligência artificial, a gente reproduz de maneira massiva, né, esses vieses, caso eles estejam presentes no sistema. Né? Então, é um problema muito sério. Mas não são só vieses, os problemas éticos que a gente enfrenta na IA, né? Então, temos mais diversos aqui. A gente estava discutindo agora no café um deles aqui, que é o problema do uso e objetivo, né? Quais são os usos e objetivos e os usos, né, que a gente pode aplicar a inteligência artificial para automatizar certas tarefas? Será que a gente pode sair automatizando a inteligência artificial? Né? E qual é o poder que a gente delega para esses sistemas na prática? Eu diria até que esse é o maior problema. Né? A gente deve delegar poder para qualquer sistema, né? Qualquer poder para qualquer sistema? Obviamente não. A gente está imaginando que a resposta é não para essa pergunta. Mas o fato é que se faz muito isso. Né? Muita gente me pergunta, né, a IA vai dominar o mundo e tal. Cara, não precisa ser uma inteligência muito sofisticada para gerar problemas para a gente. Se a gente tem algoritmos muito rudimentares, os quais a gente delega um poder muito grande, a gente pode ter problemas muito sérios. Tá? Só para ilustrar o caso aqui do uso objetivo, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar de uma área chamada High Frequency Trading, né? É negociações em alta frequência na Bolsa de Valores. Atualmente, não sei exatamente das estatísticas atualizadas, mas cerca de mais de 70% das transações na Bolsa de Valores mundial atualmente estima-se que é feita por robôs automatizados, por software. Em 2009, ocorreram 2 flash crashes na Bolsa de Valores em função de algoritmos, alguns bem burrinhos, que foram deixados operando lá livremente na Bolsa de Valores sem supervisão. Eles começaram a entrar num regime que acabou impactando em todo o ecossistema financeiro e os caras tiveram que dar um halt na negociação. Então, isso é só para vocês terem uma noção do que pode acontecer se a gente delega poder sem supervisão em algumas circunstâncias. E essa tem impactos críticos, né, mas não chega a ser a pior, chega a ser o pior dos casos. Esse problema do controle ético, né, é um problema mais amplo do que o de vieses também. Como que a gente garante que sistemas de IA operem dentro de um conjunto de parâmetros éticos que a gente considera aceitável? Então, o problema dos vieses é um subproblema desse, digamos. Isso está longe de ser trivial de ser feito, tá, pessoal? Sobretudo se a gente usa técnicas como aprendizado de máquina, em que a gente consegue o efeito de maneira indireta. Né? A gente projeta aquele sistema pensando em qual é o conjunto de dados que a gente usa para gerar aquele efeito que a gente quer. Então, garantir que eles respeitem restrições éticas não é trivial. Tá? É todo um problema em aberto trabalhar com isso. Privacidade é um problema muito grave, por vários motivos. Tá? Um deles é os dados que a gente usa para treinar esses modelos. Né? A gente pode ter dados privados que não deveriam estar lá. Inclusive, tem toda uma área chamada Machine Unlearning, atualmente, que é como desaprender dados privados que não deveriam estar nos modelos, por exemplo. Mas tem um outro problema sério de privacidade. Tem um caso que ocorreu ano passado, em que pesquisadores constataram que conseguiam treinar uma rede neural
para classificar a raça da pessoa em função de imagens radiológicas, né, radiográficas. Ninguém sabe como a rede neural faz aquilo, tá? Porque a gente, olhando radiografias, não consegue verificar a raça das pessoas. Os médicos não conseguem, segundo lá o estudo deles. Mas por que isso é um problema? Por que eu trouxe esse exemplo? Porque isso abre essa possibilidade da gente usar métodos de aprendizagem para inferir informações que a gente não gostaria de revelar, a partir de informações que a gente revela. Então, isso, sei lá, organizações poderiam usar isso, né, dos mais diferentes fins nefastos, como vocês devem imaginar. Então, isso é um problema bastante complicado. Manipulação de comportamento é todo um outro problema que surge, né, que tem impacto ético do IA. E isso acontece das mais diferentes maneiras também. Né? Então, atualmente, existe toda uma preocupação com essa onda do ChatGPT, por exemplo, porque algumas pessoas antropomorfizam, né, aquela tecnologia, ou seja, tratam ela como se fosse um ser humano. Tá? E aquela inteligência artificial, eventualmente, pode sugerir ideias, né, ou comportamentos que alteram o comportamento da pessoa. Há pouco tempo já tinham mais as namoradas do pai. Eu ia comentar exatamente isso, né? Isso chegou às raias do radicalismo aqui, quando as pessoas passaram a usar essas técnicas para construir aí aplicativos de namorados virtuais. Então, imagine um impacto psicológico, social a longo prazo, né, das pessoas adotando essas práticas, comportamentos. Mas isso é um fenômeno recente, né? Só que manipulação de comportamento por IA já vem acontecendo nas redes sociais, por exemplo. As redes sociais, elas são construídas, em geral, para maximizar o engajamento da gente. E para fazer isso, eventualmente, elas colocam no topo alguns posts que alteram os humores das pessoas, as pessoas ficam bravas, irritadas, vão lá e discutem com o cara e tal. E isso é uma forma de alteração de comportamentos também. A criação de bolhas de informação também é uma maneira de manipulação de comportamentos, onde os algoritmos ficam oferecendo mais do mesmo para as pessoas não conseguem ver o que está fora da sua bolha. Então, são problemas que a área discute também. E, obviamente, o desemprego. Como muitos de vocês devem ter antecipado, e quando a gente fala em ética, em IA, o desemprego surge como uma questão também. Porque a gente... Bom, qualquer tecnologia tem potencial para impactar o mercado de trabalho. Né? E quando a gente constrói uma tecnologia, a gente está querendo fazer mais rápido, melhor, mais barato. Tá? E isso, em geral, faz com que a gente precise de menos recursos humanos para fazer o que a gente fazia antes. Então, isso acaba sempre gerando algum tipo de deslocamento no mercado de trabalho. E, bom, na primeira Revolução Industrial tinha um revólver que acontecia em função disso. Né? A gente estava usando máquina no lugar do trabalho braçal. E a gente foi automatizando o trabalho braçal ao longo dos últimos séculos. Né? Só que atualmente uma nova classe de trabalhadores está ameaçada. Né? Porque com a inteligência artificial a gente consegue automatizar mesmo algumas atividades que demandam capacidades cognitivas e intelectuais. Então, todos os profissionais do conhecimento, da informação, também agora podem ser impactados pela inteligência artificial. Nós, inclusive, nós trabalhamos com tecnologia da informação em geral. Aqui só para mostrar algumas coisas que a gente fez no INF, né? Em função dessa discussão ética, eu, o professor Edson, participamos de um grupo de trabalho internacional, onde a gente discutiu isso com vários especialistas de vários países, esses assuntos, né? E a gente criou aquele padrão ontológico para Ethically Driven Robotics and Automation Systems, né? Que é um padrão, basicamente, que tenta representar o conhecimento ético, servindo de apoio tanto para discussões entre humanos sobre esses conceitos, mas também podendo ser incorporado para artefatos de software dentro de agentes para deliberação ética, e entre outras coisas. Bom, outra questão, um outro risco que apareceu lá entre aqueles apontados pelas empresas, estão os riscos associados à explicabilidade. Só ver o tempo. A explicabilidade, que o professor Luciano bem apontou, né, na fala dele, que é uma coisa, que é um tema bastante importante atualmente. Eu falei que a ideia está associada, inclusive, a questões éticas que eu mencionei antes. Né?
Já vou explicar como. Tá? Mas qual é, a ideia aqui? Né? Por que isso é um problema? O problema não é a explicabilidade, é a falta dele, na verdade. Né? Porque se coloca uma questão. Né? A gente tem um sistema de inteligência artificial que recebe dados de entrada e toma decisões, tá? A partir desses dados de entrada. A questão que se coloca aqui é como explicar o processo de tomada de decisão que a CIA ela gerou aquela decisão a partir daquele dado de entrada. E essa pergunta parece estranha, à primeira vista, né? Para muitos de vocês, possivelmente parece estranha, porque você deve imaginar, né? Todos fizeram a disciplina de algoritmos, talvez. A gente constrói programas daquela forma, né? O desenvolvedor sabe qual é o processo decisório que está representado no programa. Por que isso é um problema? Bom, quando se trata de inteligência artificial, nem tudo é tão simples. Né? Voltando aquele exemplo de antes, lá que eu tinha mostrado a rede neural para vocês, no fim das contas, vou passar aqui, no fim das contas, esse processo decisório que fez a rede neural classificar essa imagem como sendo de um cachorro, ela está embutida nesse monte de cálculos que são feitos, nesse monte de multiplicações de números que são feitos entre as camadas de neurônios. Então, quando a gente pede, né, por que a rede neural classificou esse cara como um cachorro, a resposta não é trivial. A resposta está longe de ser trivial. Alguns de vocês ainda estão pensando, tá, mas é só explicar que, bom, o pixel tal aqui foi multiplicado por tal valor, gerou tal valor, lá no final gerou tal probabilidade. É uma explicação razoável. Não é. Só porque isso seria análogo a pedir para vocês explicarem o que trouxe vocês a palestra de hoje, e vocês me dizerem que de manhã cedo acordaram, os neurônios tais dispararam, fizeram com que as sinapses tais disparassem, se tentassem no Uber e tal. Então é isso que eu quero saber, né, quando eu pergunto para vocês por que vocês vieram para o curso hoje. Da mesma forma que não é isso que eu quero saber, né, em geral, às vezes é, né, no caso das redes neurais. Mas nem sempre é isso que eu quero saber quando eu faço a pergunta, por que aquela imagem foi classificada como um cachorro. Não, essa explicabilidade é humana também. Tem muitas questões que o ser humano não consegue explicar. Não, isso é uma discussão muito acalorada. Eu concordo contigo, que mesmo seres humanos têm um problema talvez o Jefferson lembre do termo, né? Quando a gente da racional. Eu não lembro o termo, mas eventualmente tem casos, né, de seres humanos, tem experimentos famosos que mostram, né, seres humanos tomando decisões, e quando a gente vai perguntar para eles por que eles tomaram aquela decisão, eles criam uma explicação completamente desconectada dos motivos reais que levaram eles a fazer isso. Racionalização, acho que é o termo hoje. Sim, seres humanos também fazem isso, de fato. Tá? O que não tira esse problema do jogo. Tá? Colocam dois problemas agora. Tem o problema de explicar seres humanos e redes neurais. Tá? Então, imagine você tentando explicar um artefato como esse, né, como o GPT-3, que era um modelo de linguagem que foi precursor dos modelos que estão por trás do ChatGPT atuais. Né? Que ele tinha 175 bilhões dessas conexões de neurônios. Imagine vocês olhando para aqueles 175 bilhões de números e pensando, classificou como um cachorro por tal motivo. Não é trivial fazer isso. Embora existam, né, existem diversas abordagens que a comunidade vem desenvolvendo, né, que eu trouxe uma muito simples e razoavelmente antiga, né, que são os mapas de experiência, que são uma maneira da gente tentar ver como as redes neurais, né, avaliam a importância dos pixels na entrada, né, para classificar aquela imagem naquela classe. Então, essa é uma abordagem possível. A comunidade criou diversas abordagens para os mais diferentes casos, para as mais diferentes abordagens de inteligência artificial também. Mas o fato é que as empresas ainda estão percebendo isso como um risco. Tá? Então, ou seja, isso indica que elas não estão satisfeitas. Ou não conhecem a literatura, talvez, né? Mas o fato é que isso ainda é visto como um risco pelas organizações. Tá? Então, ainda é um problema, não totalmente resolvido. Bem, agora vamos encaminhar aqui para as considerações finais. Eu acabei
acabei avançando um pouco mais rápido em algumas partes, estava com medo de terminar antes. Tá? Depois, quer dizer, o vídeo aí disse para ficar em 1h30, então vou tentar. Eu acho que vou terminar um pouco antes. Bem, para terminar aqui minhas considerações finais, vou falar de algumas tendências que eu observo, que a gente tem observado, né, na área nos últimos anos, que possivelmente vão se manter nos próximos anos. A primeira delas é a IA gerativa, né, que veio aqui como um freestone, principalmente nos últimos 2 anos, talvez. Isso vai continuar, né, a gente tem muita gente tentando pensar em casos de aplicação disso, né? Então a gente vai tentar aplicar isso cada vez mais em mais diferentes casos de uso da indústria ou de serviços, né? Inclusive de outras formas, tá? A gente pensa em IA gerativa como ChatGPT ou Midjourney, tá? Mas a gente pode pensar em IA gerativa aplicada para, sei lá, criação de compostos químicos, né, em função de inputs textuais. Tá? Então tem toda uma área a ser explorada aí que as pessoas estão explorando atualmente. Eu acho que ética em IA, né, eu e muitos dos pesquisadores da área achamos que ética em IA vai ser uma tendência ainda, né? Sobretudo porque a IA continua aceleradamente sendo incorporada na sociedade e disso vem impactos, né? Vem fricções aí entre os sistemas e as nossas considerações éticas. Então a gente vai ter que continuar pensando sobre isso, né, de maneira profunda e responsável. Explicabilidade, eu acho que vai continuar sendo uma tendência, né? Tem sido apontado também por vários especialistas aí como uma tendência, por vários motivos, né? Por questões de aderência a marcos legais, né? Existem leis atualmente sendo feitas, tentando versar sobre a inteligência artificial, né? E a explicabilidade se torna cada vez mais importante, né, por conta disso. Uma outra tendência que eu vejo são abordagens para melhorar a generalização de modelos, utilizar de máquina e oferecer garantias. A generalização é uma questão muito delicada no generalizado de máquina. Né? Como é que a gente garante que aquele modelo generalizou? Como é que a gente define o que a gente chama de domínio de validade do modelo? O que é o domínio de validade? É a gente saber, com certas garantias, quais são as situações em que ele vai ter sucesso, com certeza. Não é muito fácil fazer isso. É um problema que ainda a gente está se debatendo para resolver. Uma questão aqui associada aos trabalhos do professor Luiz, né, que é eficiência, né, eficiência energética, computacional também, o treinamento de grandes modelos de aprendizagem de máquina. Acho que é uma tendência a gente continuar pensando sobre isso, porque para treinar grandes modelos de aprendizagem de máquina, precisa de uma quantidade assombrosa de recursos, tá, pessoal? Tanto recursos computacionais, como recursos energéticos, né, recursos humanos também, mas enfim, uma quantidade cavalada de energia. Não lembro mais as estatísticas, mas eu lembro que para treinar o GPT-3, eu acho que foi, o OpenAI gastou dezenas de milhões de dólares só para treinar aqui, uma quantidade muito grande de recursos. Que vale uma outra questão também, né? Mencionar um outro fato, que não é à toa que, na verdade, esse cenário dos grandes modelos está sendo dominado pelas big techs atualmente. As universidades perderam o protagonismo disso, né? Porque são necessárias quantidades absurdas de recursos para fazer isso. Então, se a gente consegue melhorar o treinamento, né, tornar mais eficiente o treinamento desses modelos de aprendizagem de máquina, a gente consegue, inclusive, democratizar a inteligência artificial. Mais gente consegue treinar isso com menos recursos. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Abordagens para lidar com a escassez de dados. Por que isso é importante? Porque várias dessas técnicas, várias dessas aplicações que eu mencionei antes, elas usam redes neurais profundas, a gente chama de deep learning, basicamente. Que demandam muitos dados para serem ajustados. Uma quantidade absurda de dados em alguns casos. Isso não corresponde, por exemplo, à maneira como os seres humanos funcionam. Os seres humanos, às vezes, a gente mostra 2 exemplos de uma coisa e a gente aprendeu aquele conceito. Entendeu? Precisa de milhões deles. Tá? Então, se a gente conseguir se aproximar da maneira como os seres humanos operam, seria muito mais fácil treinar modelos de aprendizagem de máquina, né? E eles se tornariam muito mais versáteis também.
Vale uma outra discussão aqui também, né? Essa questão da escassez de dados. Tem alguns especialistas apontando que a próxima geração de modelos de linguagem, né, a próxima geração do ChatGPT, talvez não tenha mais disponível tantos dados para treinar tantos dados novos, tá? Porque não é qualquer dado que você pode usar para treinar esses modelos. São dados adequados. Eu vou treinar esses caras com dados de Facebook. Vou criar um psicopata, dados do Facebook. Então, são dados específicos que são coletados na internet para poder treinar esses caras. E o fato é que alguns especialistas apontam que a gente está chegando num platô, não tem mais muito do que usar. Tá? Então, talvez escalar modelos ainda mais não seja viável, porque vai faltar dados. Tem uma outra questão associada a isso, que é até uma hipótese que eu levantei lá no início do ano. Com o avanço da IA gerativa, a gente cada vez mais fica produzindo conteúdo sintético e ficar colocando na internet. Ao ponto de que talvez em alguns anos o conteúdo sintético ultrapasse o humano. É uma hipótese. Tem gente discutindo isso seriamente atualmente. Qual é o problema disso? Bom, tem um problema que vai ser difícil de separar o que é humano e o que não é. Bom, tem iniciativas tentando colocar marcas d'água nesses conteúdos, tá? Mas enfim. Mas o outro problema é que talvez esse sucesso da IA gerativa, alguns pesquisadores levantam como uma possibilidade de guardar o próprio germe da destruição deles mesmos. Né? Porque quando a gente produz dados sintéticos e fica usando esses dados sintéticos para treinar novos modelos, alguns pesquisadores levantaram evidências de que a performance desses modelos vai degenerando. A gente está usando dados que eles mesmos criaram e tal, e isso vai gerando todo um efeito interno do conhecimento que eles aprendem, né? Eles estão perdendo, por exemplo, a distribuição de cauda longa dos dados, né? Focando mais nos dados mais comuns e vai degenerando a performance. Então, isso é um problema também. Uma outra tendência que a gente vê são abordagens neurosimbólicas. O professor Islândia, nosso colega, trabalha bastante nessa área. Qual é que é a ideia das abordagens neurosimbólicas? É tentar combinar o melhor dos dois mundos, daqueles paradigmas que mostrei lá no início. Tanto o que é bom da IA simbólica, quanto o que é bom da IA de aprendizado. Ou seja, eu gostaria de ter explicabilidade, garantias mais bem fundamentadas no funcionamento daquilo, e raciocínio lógico mais bem fundamentado. Ao mesmo tempo, que eu gostaria de ter capacidade de adaptação rápida de aprendizado. Então, essas abordagens neurosimbólicas tentam combinar esses dois universos aí. Integração crescente de grandes modelos de linguagem e outras aplicações, isso é uma tendência. Tá? A gente já está vendo isso acontecer, né? Por exemplo, o ChatGPT atualmente ele já é capaz de fazer acionamento de APIs como o Wolfram Alpha, né? Então, vocês fazem uma pergunta para ele pode usar o conhecimento dele, né? E eventualmente ele pode acionar o Wolfram Alpha para fazer computações externas, ele pega a resposta do Wolfram Alpha e integra a resposta dele. Então, tem gente pensando atualmente em modelos de linguagem como sendo orquestradores de API flexíveis. A gente poderia ter modelos de linguagem lá como o núcleo dos nossos sistemas que automaticamente saibam como acionar as mais diversas APIs para fazer as coisas mais diversas. Né? Acionam elas, pegam lá o resultado e integram elas às respostas. Então, esse é um futuro que alguns pesquisadores da nossa área vislumbram. Mitigação da alucinação de grandes modelos de linguagem, eu acho que é uma tendência, conversando com alguns colegas ali, quando a gente estava escrevendo um capítulo nessa escola, a gente chegou a essa conclusão também, e não sei se você já ouviu falar do termo alucinação de grandes modelos de linguagem, mas você já deve ter passado por isso, usando o ChatGPT. Às vezes a gente faz algumas perguntas, eu coloco algumas frases lá, e ele dá respostas completamente estapafúrdias, inventa fatos. Por exemplo, se vocês pedirem para ele citar referências de livros e artigos sobre um assunto tal, muito provavelmente ele vai inventar alguns livros ou artigos. Até o mês passado eu fazia isso. A gente está tentando melhorar isso ao longo do tempo, mas ele alucinava fatos. Teve um caso de um advogado dos Estados Unidos que usou a ChatGPT como ferramenta para defender o cliente dele e os fatos eram feitos. Exatamente. Tem esse caso que ficou famoso, da advogada, que criou um parecer aí do processo,
com o ChatGPT, o ChatGPT inventou fatos que nunca existiam. Então, muito cuidado com isso. E a comunidade está trabalhando para pensar em como fazer essa mitigação da alucinação. Também não é um problema fácil. A regeneração do rosto do Obama, que regenerou ele com uma cor branca, né? Aí isso eu não me lembro de ter visto. Eles pegaram uma foto menor, pixelizada, e pediram para IA regenerar ela na resolução maior, e aí a IA estava enviesada e o Obama virou branco. Pois é. Só dá um Google que embora. Isso está associado também àquelas questões éticas que eu estava levantando antes. Tá? Isso aqui é um problema sério, né, pessoal? Porque para mitigar esses problemas de alucinação, a gente tem que pensar, às vezes, de maneira inversa. Né? O que está alucinando, né? E tentar construir mecanismos que... Bom, não é trivial esse problema, tá? Essa mensagem que eu estou querendo colocar aqui. Tem muita gente pensando sobre isso nesse momento. Outra tendência que a gente tem visto é interfaces conversacionais baseadas em IA. Tem muita gente falando que talvez o nosso futuro se encaminhe lá para a gente conversar com assistentes pessoais, ao invés de como a gente constrói aplicações atualmente. Né? A gente tem todo aquele conjunto de algoritmos do nosso sistema e alguém lá pelas tantas cria uma interface. Né? Tem toda uma lógica nessa interface, tem que pensar no fluxo de execução para a realização daquela tarefa. O usuário tem que clicar num botão, botar lá um conjunto de dados, clicar no outro botão, mandar não sei o que para não sei aonde. Né? Talvez no futuro próximo, né, para sistemas em que a gente simplesmente fale no sistema, eu quero fazer tal coisa. Aí o sistema vai dialogando com a gente para resolver aquilo, sem a gente precisar ficar clicando num monte de tecla. Né? E talvez seja um caminho. Né? Muita gente está pensando nisso agora. Tem diversas outras coisas que a gente poderia discutir, tá, pessoal? Mas eu vou deixar isso para... Talvez para a gente conversar depois, se tiverem questões aí. Bem, então, eu espero ter passado para vocês essa imagem, né, de que IA é uma área intelectualmente instigante. É muito legal e divertido, eu adoro trabalhar com isso. Então, espero que vocês venham trabalhar conosco nesses temas, é muito bacana. A gente viu, então, essa integração crescente de diversas aplicações que a gente usa no nosso dia a dia, né, técnicas de IA, toda essa transformação, né, diversos setores da economia, inclusive gerando diversos impactos sociais. Tá? E justamente por isso, há diversos riscos, né? Que a aplicação da IA não demanda essa responsabilidade e uma análise adequada aí do poder que a gente delega a esses sistemas. Tá? Então, tudo isso é importante a gente considerar. Só para a gente fechar com chave de ouro aqui a nossa escola, eu pedi para o próprio ChatGPT escrever um texto aí para finalizar uma palestra cujo título era aquele. Né? Eu passei para ele o título e disse, olha, tem uma palestra com esse título, escreve aí um texto para finalizar. Né? Então, ele escreveu esse parágrafozinho aí bastante auspicioso, né? Bastante interessante. Ele nos diz que a inteligência artificial não apenas redefine o modo como interagimos com a tecnologia, mas promete transformar fundamentalmente a própria essência da sociedade e da economia. No entanto, devemos trilhar esse caminho com cautela, levando em consideração os riscos éticos e sociais. Ao enfrentar os desafios de maneira proativa e responsável, podemos colher os benefícios sem precedentes que a IA tem a oferecer e construir um futuro promissor para a humanidade. Legal, né? Muito bonito. E basicamente é isso, então, pessoal. Aqui tem um QR Code para vocês me encontrarem nas redes sociais, conversarem comigo. E eu fico disponível aí para a gente conversar. Tá? Muito obrigado. Depois tem um tempo para perguntas. Bom, na verdade, são duas perguntas. Tá? Você pode escolher responder se quiser antes. A primeira seria que tu demonstrou várias áreas da própria IA e de aplicabilidade. Então, qual seria um conselho que tu daria para quem está entrando na área para escolher uma área para trabalhar? Eu acho que eu já vou fazer a segunda pergunta. Ela pode complementar a primeira ou até embasar. Seria o que te fez como cientista da computação no teu mestrado em criptografia?
e seguir a área de geografia. Geologia? É. Mas relacionado ao petróleo, por que escolhi essa área? Poderia contar um pouco mais da sua jornada? Bem interessante. A primeira pergunta não é trivial de ser respondida, né? Porque como entrar na área, né, e o que fazer, depende muito, às vezes, de preferências pessoais, né, que a pessoa tem como objetivo. Se eu fosse alguém entrando na área agora, o que eu faria? Né? Eu olharia as áreas mais promissoras, aí tentaria contemplar os meus interesses prévios também. Sempre tive interesse nessa parte de aprendizado, né? Também tinha interesse na parte lógica. Tentei um pouco dos dois caminhos, então eu sou um cara meio híbrido, né? Tanto do clássico quanto do organizado, faço as duas coisas. Então eu tentaria pensar dessa forma, né? Então, se eu quisesse uma colocação adequada no mercado profissional, talvez pensar em conjuntos de capacidades que as empresas estão demandando mais, talvez tipos de aplicações, as organizações estão demandando mais, e pensar nesses meus interesses também, né? Porque é legal a gente contemplar os nossos interesses também na hora que a gente está escolhendo. Acho que por aí, né? Talvez eu pensaria em como determinar, né, a entrada. E bom, além disso, né, eu sempre costumo falar para as pessoas não esperarem para fazer eventualmente um curso de IA. Né? Se você tem interesse, dá para ir atrás agora. Tem muita coisa na internet legal, interessante. Já tem muita coisa ruim, tá? Mas tem cursos disponíveis também na internet. E eu não esperaria, tá? Eu espero desempenhar um papel diferente do da internet, para não tornar acessível para vocês, tá? Mas eu sempre sugiro para as pessoas que têm interesse nessas áreas, nesses temas, não esperarem, né? E por conta própria, procurarem materiais, né? Falarem comigo se quiserem uma seleção de materiais interessantes para começar, posso oferecer atualmente. Tá? Então, sempre sugiro que as pessoas não esperem, né? Particularmente. A segunda pergunta, né? O que eu trouxe para cá para trabalhar com geologia? Geologia foi um acidente na minha vida. Não tinha nenhum interesse sério. Eu achava a área interessante, tá? Mas não, nada que tornasse ela mais interessante do que outras na minha escolha. Então, o que acabou pesando nesse momento aí para eu fazer mestrado em temas de geologia na área? Particularmente, a disponibilidade de recursos. Tá? Tem muito recurso nesse petróleo. Então, fica a dica. Vocês têm vários editais do governo para criar startups e coisas do tipo. Pensem a respeito dessa área de petróleo, tá? Que tem muitos recursos que as empresas precisam gastar, por pressão de lei mesmo. Tá? Empresas de petróleo precisam gastar um percentual dos seus lucros de pesquisa nacional. Usem esses editais para eventualmente pensarem sobre aplicações nessa área. Mas também, né, ao longo do tempo, fui achando a área interessante. Tem diversos ela é uma área intelectualmente interessante, né, bem diferente da maneira de pensar em outras ciências. Né. Eu gostei muito de ciências, no fim das contas. Eu não sou um cara de computador, na verdade, né, eu gostava de ciência antes de fazer computação. E aí, o que me trouxe para a computação em primeiro lugar, né, foi eu ver que a ciência está sendo tocada pela computação. Por ver que as mais diferentes áreas das atividades humanas estavam sendo tocadas pela computação, eu pensei, fazendo computação, eu posso trabalhar com muitas outras coisas depois. Aí foi de fato o que eu fiz. Trabalhei com biologia, trabalhei com física, trabalhei com astrofísica, trabalhei com geologia. Então, a computação acabou dando portas para mim trabalhar com um monte de coisas que eu acho legais. E acabei achando geologia legal. Ela, enquanto ciência, uma ciência bem diferenciada, com características próprias, e acabei achando bem interessante também. Mas na época que me trouxe foi conversando com a minha orientadora, a professora Mara, né? Ela me convenceu de que eu conseguiria unir esse meu interesse pela inteligência artificial com um currículo interessante, fosse interessante para empresas que contratam bastante. Né? As empresas de petróleo precisam constantemente de profissionais. E falando com ela, parece legal. Se tudo falhar, né, se eu não conseguir ser cientista, né, coisa do tipo, eu posso ir para o mercado de trabalho numa área que possivelmente vai ter demanda. E tem muitos recursos. Então, como o meu grupo de pesquisa era basicamente financiado pelo petróleo, atualmente também continua, né?
E a gente tem vários recursos para viajar, fazer um monte de coisa que a gente não teria se não tivesse esses projetos. Então, respondendo bastante friamente, sincero como isso pode ser, foi por aí. Eu falei que não tinha dinheiro no início. Era verdade? Mais perguntas, pessoal. Coisas técnicas, a área mais quente do dia. Bom, primeiramente, eu te parabenizar pela apresentação, bem completa, mas eu queria tocar em um ponto que não chegou a abordar, que é da generalidade da IA, uma inteligência geral. Dado o teu background, então, com física, com geologia, com biologia, eu queria saber como tu vê esse problema hoje, se o aprendizado só em uma escala maior, com novas técnicas, talvez chegaria lá, ou se a neurosimbólica é um caminho possível. Eu queria saber a tua opinião, tu já leu sobre isso. Como perto a gente está da Skynet do Senador do Futuro? Acho que acabou a bateria. Bom, vou começar com o AGI, né? Deixa eu ver a evidence. Estou tentando me lembrar de toda a pergunta. O Jefferson fez a pergunta, comecei a pensar nisso. O quanto a gente está próximo do AGI, o quanto só escalar pode nos levar. A discussão de se só aprendizado conseguiria chegar lá, mas de outro, né? Sim, boa pergunta. Cara, é uma excelente pergunta, sem resposta atualmente, mas vou dar um feeling. Falar para o meu filho. Cara, eu acho comum. Eu acredito bastante nessa questão do aprendizado atualmente. Tá? Sou bastante partidário do conhecimento atualmente. Porque eu acho que. Bom, tem vários problemas aí. Eu gosto muito do conhecimento, mas tem uma questão que é muito delicada, que é o seguinte: nem tudo do nosso conhecimento está representado em dados. Tá? Por exemplo, pouca gente escreve em algum texto, vocês procurarem texto por aí, pouca gente escreve, a não ser como um exemplo de que isso não é feito, né? Que a água é molhada. Tá? É um exemplo bastante banal, de senso comum, mas tem vários espaços de senso comum que a gente não escreve em lugar nenhum. Por que a gente não escreve em lugar nenhum? Porque não precisa escrever isso, cara. Todo mundo sabe. E como é que a gente treina algoritmos que se valem de dados para chegar às mesmas capacidades, por exemplo, de seres humanos? Esses dados, esse conhecimento do senso comum, em geral, não está bem representado. Então, tem um desafio grande se a gente for pensar em utilizar só técnicas de aprendizado para continuar melhorando a performance, que é o Common Sense Reasoning. Né? Embora o ChatGPT tenha assombrado a gente com capacidades de raciocínio de senso comum que a gente não esperava. Então, tem esse desafio, não sei o quanto dele pode ser superado só com técnicas de treinamento. Eu acho que a curto prazo, abordagens neurosimbólicas podem oferecer um caminho para a gente se aproximar mais disso. A longo prazo, talvez não seja escalável a gente pensar em abordagens neurosimbólicas. A gente tem que construir modelos de conhecimento ou coisa do tipo para agir conjuntamente com a abordagem de aprendizado. Então, talvez escalar a abordagem neurosimbólica também não seja fácil. O fato é que tem desafios dos dois lados. A gente não sabe muito bem ainda como superar nenhum deles, qualquer desses caminhos. Eu acho que seria por aí, talvez, a minha resposta. Não sei se contemplei a tua pergunta. Beleza, agora a questão do quanto perto da Skynet. Oi? Parecido com a mesma resposta, tá? Mas só para deixar bem claro, nenhum pesquisador sério da área que eu conheço. Vou tomar cuidado nas palavras, tá? Não tem muitas pessoas que eu conheço que trabalham seriamente na área que veem uma ameaça iminente da inteligência artificial tomar o controle da humanidade, etc. Tá? Então, fiquem tranquilos aí. Pode acontecer uma coisa disruptiva do nada, talvez, mas é muito improvável, né? Que os avanços na área não foram da noite para o dia, todo um conjunto de trabalho que a gente tem que fazer. Então, da noite para o dia, as máquinas resolverem dominar a humanidade. Parece uma boa ideia. Eu acho que isso não vai acontecer. Tá?
Inclusive, tem gente, esse tipo de serenador do futuro, a gente olha para o horizonte próximo, a gente não vê isso acontecendo. Falta muito para a gente chegar lá. Quer dizer, eu acho que falta muito. Tem gente que diz que, sei lá, mãe, já aconteceu. A gente fazendo na ChatGPT já é isso. Eu discordo plenamente, mas falta muita coisa no ChatGPT para chegar próximo de qualquer coisa parecida com o que disse. A pergunta do... Como é que é o seu nome? O meu? É, Jefferson. A pergunta do Jefferson fez me lembrar do basolítico de coco. Não sei se já ouviu falar. Seria uma IA tão poderosa ao ponto de modelar o próprio mundo, modelar o passado, o futuro, o presente, a própria pessoa e decidir se mata ela ou não pelo bem da própria humanidade. Pois é, cara, eu recebi esse vídeo. Tá? Realmente, um nome e tal, aqui, nós só não lembro exatamente dos detalhes. Eu acho, sei lá, profundamente... já que ele falou na Skynet, eu vou falar no basolítico de coco, né? Sim, eu tinha esquecido, inclusive, mas foi lembrando que se tratava esse realmente. Eu acho bastante valor. Gente, eu já estava na hora, agradecer o João mais uma vez. Pessoal, então a gente quer dar uma palavra bem rápida para encerrar, tá? Então, nosso muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Tem uma notícia, os certificados eles estão disponíveis para vocês, então vocês vão entrar aqui no sistema da inscrição, se vocês fizerem a inscrição, pagamento, vai aparecer um link geral do certificado, se não aparecer, pode entrar em contato com a gente resolver, e vai aparecer um certificado tão bonito quanto esse aqui, que está aparecendo aqui agora. Tá? Não com esse nome, obviamente, que são diferentes, vai aparecer com o nome de vocês. É isso, vem Alberto. Pessoal, vou ser bem breve, é só fazer alguns agradecimentos finais, né, que são bem importantes. Tem tanta gente para agradecer que eu nem sei por onde começar. Vamos começar pelo slide, né? A UMove e o Trevisan por ceder esse espaço, fez toda a diferença fazer uma escola aqui. Quem mais? CAPS, SPC, claro. Os patrocinadores, tá o Botini aqui representando a Enelógica e também a SDC, não só pelo dinheiro, né, e pelo apoio financeiro, mas pelo interesse em estar aqui presente e participar, então isso faz toda a diferença dessa integração. Eu acho que não está no slide, mas agradecer também palestrantes, apoio técnico, quem mais? Vocês, principalmente vocês, tá? Acho que a gente termina aqui muito feliz. Não só porque deu tudo certo, as palestras foram legais, a comida estava boa, ninguém botou fogo em nada, assim, a gente está muito feliz mesmo, mas feliz por vocês terem escolhido perder os últimos 2 dias antes do semestre começar a estar aqui. Tá? Acho que isso faz toda a diferença, isso nos inspira a fazer mais coisas assim. Tá? Então, muito legal mesmo, tá, pessoal? Obrigado.